Então, prosseguindo aqui na ação 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros. E houve destinação para outros partidos Bem, políticos? então eu estou falando dos 36 milhões que ficou a nosso cargo. Né? Então, Sim. 13 milhões e meio foi determinado pelo líder do consórcio, depois de uma conversa com o Janene, que seria para o PP. 6 milhões e meio seria para o PSB, campanha de Eduardo Campos, 2010, ao governo de Pernambuco. Márcio me apresentou ao Aldo Guedes, na sede da Odebrecht, que fica nessa torre, anexa ao Shopping Eldorado, né? E naquela oportunidade ficou acertado que nós pagaríamos, a OAS pagaria 6 milhões e meio através de fornecedores para a campanha de 2010 do Eduardo Campos, PSB. Em conversa com o Léo, ele me disse, olha, eu vou estar com o Fernando Bezerra e vou ratificar isso aí, vou ver como é que é. Sim. A informação que eu tive depois de Léo é que ele falou, olha, é para proceder dessa forma realmente. Então, procede a orientação dada por Márcio Faria. Então, e para a diretoria de serviços, o senhor tem conhecimento mas sobre esse pagamento? Aí é onde está. 13 milhões e meio mais 6 milhões e meio totalizam 20. Para os 36, sobraram 16 milhões para o PT. E assim foi feito. Léo esteve em contato com João Vacari e ficou decidido que 16 milhões de reais, por conta da nossa parte na Renest, seriam para o PT. O senhor nunca tratou esse assunto, por exemplo, com o senhor Renato Duque? Nunca tratei com o senhor Renato. Com o Pedro Barusco? Nunca, nesses dois contratos, nunca tratei. Tá. Nos outros contratos que a OAS teve com a Petrobras, teve também pagamento de propina? Teve. A gente não precisa entrar tanto em detalhes, porque não são bem objeto desse processo. Teve tanto para agentes da Petrobras quanto para agentes políticos. Perfeito. Aí a minha indagação, nesses contratos o senhor disse que não teve contato direto com o senhor Renato Duque? Nesses dois não, para tratar desse assunto não, era atribuição do líder. Nos outros contratos, eu tive o senhor chegou a ter contato direto com algum deles? Eu tive, Pedro Barusco. Depois, e depois ratificado por senhor Renato Duque. Sobre a vantagem indevida? Sobre a vantagem indevida. Eu tive com Pedro Barusco e depois, numa conversa com o Renato Duque, ele falou, não, é para proceder dessa forma. O senhor chegou a ter contato também direto com o senhor João Vacari? Tive vários contatos com o senhor João Vacari. Para tratar desses assuntos e outros. Tá. Que eu posso, faz parte do processo, mas tive vários. Do João Vacari, o senhor teve contatos com ele envolvendo repasses de vantagem indevida? Também, porque no caso da Renest, o senhor João Vacari, como foi estabelecido um valor fixo, né? Sim. E eles queriam sempre percentuais em cima do valor do contrato. Que era uma loucura isso, porque é um contrato de 6 bi, aproximadamente. Não, só assim, o senhor teve contato direto com ele, então? Tive. Não só com ele, como o Paulo Ferreira também. Foi tesoureiro do PT, que foi anterior a essa fase aí. Perfeito. E havia esses contratos em que havia pagamento de vantagem devida, isso acontecia uma vez, ocasionalmente, ou foram várias vezes? Por favor, o senhor poderia repetir? Esses contratos no âmbito da Petrobras, no qual haviam esses acertos de pagamento de propina, agentes políticos ou agentes públicos, isso aconteceu uma, duas, 3 vezes, ou era algo que acontecia de maneira constante nesses contratos? Era constante, embora cada contrato tivesse a sua particularidade. Em alguns contratos teve percentual em cima do valor do contrato. Em geral era esse percentual, 1 a 2%? Olha, em geral era. 2% ou 1%? Olha, em geral, no caso, por exemplo, desse outro, em torno de 2%. Teve casos outros que superou. Esse processo fala aqui sobre esse apartamento no Guarujá, o triplex. Nesses assuntos o senhor se envolveu de alguma forma? Jamais. Não tive conhecimento que se tratava de outra empresa, né? Sim, empreendimentos. Eu atuava só para ver onde eu me situo na empresa. A empresa tem um braço de engenharia e o braço de investimentos. Certo.
A OAS Empreendimentos e outras empresas ficaram na OAS Investimentos. O braço que eu atuava era o braço da engenharia. Esse braço da engenharia tinha inúmeras empresas. Tinha a Construtora OAS, tinha a Coesa, tinha a OAS Energia, tinha a OAS Comércio Exterior e Logística, tinha a OAS Defesa e tinha a Construtora OAS. Eu atuava na Construtora OAS como uma das 8 diretorias superintendência que existia. Então, a minha linha de atuação, a minha competência de atuação era limitada à diretoria que eu ocupava. O senhor Léo Pinheiro também tratava desses assuntos envolvendo vantagem indevida com algumas dessas pessoas envolvidas? Olha, eu diria que no momento vantagens indevidas, no momento que ele conversou, por exemplo, com o João Vacari sobre esses 16 milhões da Renest, também eu não sei, eu desconheço que Léo tenha tratado com agentes da Petrobras. Da Petrobras. Isso aí eu desconheço. Quem tratou com agentes da Petrobras em outros contratos fui eu. Perfeito. O senhor tratou, o senhor conhece pessoalmente o ex-presidente Luiz Inácio? Não, nunca tive relacionamento com o ex-presidente, eu conheço de eventos públicos, inauguração de obras só. Não conheço ninguém da família, nunca estive, tem mais de 20 anos que eu não vou ao Guarujá. Não sei onde fica o Instituto Lula, não conheço o Paulo Okamoto, eu desconheço totalmente qualquer atividade envolvendo... Embora já seja implícito na sua resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, o senhor nunca tratou desses assuntos de vantagem indevida ou propina com o ex-presidente? Jamais, não tinha relação, nunca tive relacionamento com ele. E o senhor tinha conhecimento se o senhor Léo Pinheiro tratava desses assuntos com o senhor... com o ex-presidente, com o senhor Luiz Inácio? Olha, Excelência... Se o senhor não sabe, o senhor diz que não sabe. Né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, mas poderia dar alguns exemplos que não são uma resposta direta à pergunta que o senhor está me fazendo. Silêncio. Desculpe, para não permitir com que o depoente fale em questões que não são fatos. Ele já me parece que ele já respondeu. Exato, Vossa Excelência já advertiu, para ele não se perder em relação, se não sabe, não sabe. Exemplos, como de fatos concretos que o senhor tem? Não, era conhecido internamente da empresa que o Brahma era uma referência ao presidente Lula. Isso todos conhecem dentro da empresa. E que o senhor me perguntou sobre o triplex, né? Sim. Eu me lembro que numa viagem internacional a trabalho que eu tive com o Léo, meados de 2014, eu já era da área internacional. Uhum. E numa dessas viagens, ele me relatou que tinha tido um acerto com João Vacari no sentido de compensar prejuízos que a empresa estava tendo, a OAS estava tendo, com alguns eventos, 4 eventos, ele me relacionou na época, né, que foram eventos os prejuízos tidos com as obras do Bancop, que a OAS Empreendimentos não me falou que prejuízo era esse. Me falou de a reserva de um apartamento triplex no Guarujá para o ex-presidente Lula. Me falou de reformas que estava executando nesse apartamento triplex. Me falou também de reformas que estava fazendo no sítio de Atibaia, também que seria do presidente Lula, e que isso tinha causado prejuízos milionários, e como ele, Léo, ele administrava uma conta do PT como um todo, não só obras de Petrobras, mas como outras obras, que aí não me vem ao caso. Ele tinha feito uma compensação com relação a esses prejuízos causados nesses 4 eventos. Como eu já estava fora, em 14 de fevereiro eu assumi a área internacional. Sim. Isso já tinha mais de 6 meses, então eu ouvi aquilo e não entrei no mérito, até porque fugiam a
Mas quem lhe deu essa informação foi o senhor Léo Pinheiro. Não, isso foi nas viagens que nós fizemos internacional, ele me reportou isso aí, tinha feito essa compensação. Tá, o Léo Prejuízo Pinheiro lhe milionário, disse tanto isso. eram milionários que houve o acerto, se fossem valores menores não teriam feito. E tinha mais alguém quando teve essa conversa com ele? Não, nós estávamos viajando, uma viagem, viajava muito para a área internacional, África, Caribe. Já está implícito nas suas respostas anteriores, mas a indagação que eu vou lhe fazer. Então, esses mecanismos de transferência do Bancop, do empreendimento para a OS Empreendimentos, os detalhes da reforma, essas coisas, esse apartamento, isso o senhor não tem conhecimento desses fatos? Excelência, eu não conheço nada da área imobiliária, não sei como é que se faz uma incorporação, desconheço totalmente esse assunto. Perfeito. E também aqui parte da denúncia diz respeito ao armazenamento de bens do ex-presidente por custeio da OAS. Sobre isso também o senhor não tem Eu conhecimento? nunca ouvi falar que a OAS tinha arquivos com a Graneiro, contratos de arquivo, nunca soube nada disso. Perfeito. Em relação, embora o senhor tenha dito que havia essa intenção de colaborar, e me parece que o senhor tem informações relevantes sobre esses Assim, com casos. relação à remessa, eu tenho uma observação a fazer. Embora me pareça que o senhor tem informações relevantes sobre outros casos, sobre o que diz respeito a essa ação penal, eu creio que já concluí as minhas perguntas. Mas diga Se o senhor da me Renate. permitir, com relação à Reneste, eu falei dos 72 milhões que foram reservados para pagamento de vantagens indevidas. Em janeiro de 2012, foi feito um aditivo ao instrumento de constituição de consórcio, onde foi feito um pagamento de 37 milhões para a Odebrecht, a título de FII de liderança, também para atender a pagamento de vantagens indevidas. Então, aqueles 72 milhões somados a esses 32, isso dá um total de 109 milhões. Isso representa, nesse contrato de aproximadamente 5 bilhões e 700, em torno de 1,8%. Então, estava dentro desse parâmetro, mas o total foi de 109 milhões, destinados a esse fim. Uma última indagação que me ocorreu aqui. Por que a OAS, vamos dizer, aceitou participar desse esquema criminoso? Por que ela aceitou especificamente pagar vantagem indevida a agentes da Petrobras ou agentes políticos por conta do contrato na Petrobras? Excelência, as empresas, elas procuram sempre aumentar suas receitas. A Petrobras tinha um robusto plano de investimento, uns 50 bilhões de dólares foram investidos na ampliação do parque de refino. Ficar fora desse programa seria ficar os outros. As empresas precisam ter o poder. Para que as empresas tenham o poder, é necessário que elas tenham as receitas compatíveis. Tem uma máxima que diz o seguinte: estagnar é falir. Então as empresas estão sempre buscando mais. Então é por isso que toda empresa brasileira de construção civil tinha como objetivo trabalhar para a Petrobras. Sim. Mas o senhor tinha presente, por exemplo, se não pagasse esses valores, a empresa não ia ser convidada para esses certames? Foi-lhe dito isso em alguma oportunidade? Olha, seriam criadas dificuldades. As dificuldades seriam muito grandes. E digo mais, a ajuda que as empresas tiveram desses agentes da Petrobras não foram compatíveis com esses custos, tanto financeiros quanto desgastes que as empresas estão passando hoje, não foram compatíveis, não. Essa compensação de lá para cá, eu posso exemplificar de alguns contratos que nós participamos, que era uma exigência de mercado, era um modus operandi, e as empresas assim atuavam, né? Ou então ficariam de fora. Mas o senhor nunca recebeu uma ameaça explícita nesse sentido? Dos De agentes da ficar de Petrobras? fora? Ou recebeu? Explícita não, mas era implícito.
Implícito que se a empresa não contribuísse, tanto é que nós tivemos dificuldade para o primeiro contrato, porque Sim. estava havendo aquelas empresas que estavam dentro desse modus operandi e dominavam. A partir daí é que nós passamos a ser aceito nesse clube, que era de 9, passou a ser de 16. Sei. Mas pelo que eu entendi que o senhor disse para mim, salvo engano, é que a OS foi convidada pro obra da Repar antes de surgir a solicitação de reserva de Foi. valores para pagamento, Foi. né? Porque essas outras empresas já tinham definido com esses agentes o que seria feito. Nós não participamos. Como foi o primeiro empreendimento nosso, nós entramos para ver como é que funcionava o sistema. E a partir daí vimos como realmente funcionava o sistema. Tá certo. Então, em princípio, são as questões do juiz. Eu passo ao Ministério. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Genor. Boa tarde. Gostaria aqui só de fazer algumas complementações, perguntas complementares. O senhor mencionou ter participado de algumas reuniões com possíveis concorrentes, mas não no caso, em que se dividiam lotes de obras da Petrobras. O senhor poderia expor como funcionavam essas reuniões, como era a metodologia? Olha, nós nos reuníamos em locais, muitas vezes não na sede das empresas, justamente para não chamar muita atenção, né? Algumas vezes foram. Então essas 16 empresas tinham um quadro que expunham o planejamento estratégico da Petrobras e aqueles empreendimentos que viriam a seguir. Colocava-se a lista de empresas com a lista de empreendimentos. Ali estabelecia-se preferências de cada uma, que poderia ou não ser realizado. Estabelecia-se os estabelecimentos de consórcios, quem ia se associar com quem. Isso era mais em função de afinidade de empresas, isso era em função também de área geográfica de atuação. Quem nunca trabalhou no Rio Grande do Sul não queria ir para o Rio Grande do Sul. E a partir daí definia-se realmente quais seriam aquelas empresas que iriam naqueles pacotes e quais seriam aquelas empresas que fariam as propostas de cobertura. E assim se procedia. Cada um tinha os seus compromissos e assim funcionou. Esse clube de empresas funcionou muito bem até 2011. A partir daí ele se enfraqueceu e praticamente desapareceu. Foram várias tentativas e nenhum sucesso. Nesse período em que funcionou bem, a definição então de quem sairia vencedor nas licitações da Petrobras era feita no interior dessa grupo, reunião, desse de grupo. um colegiado que tinha das 16 empresas. E, às vezes haviam conflitos, né? E as propostas de cobertura, como funcionavam? As propostas de coberturas, no momento que as empresas que eram cabeça de chave tinham os seus valores definidos, passavam os valores para as outras empresas dentro de uma margem pequena de diferença para que elas assim procedessem. No caso nosso, nós não gostávamos de simplesmente receber proposta de outras empresas para poder preencher a nossa. Nós trabalhávamos um pouco, investíamos um pouco na proposta, até para não caracterizar que, e se ganhássemos uma proposta dessa, o que fazer? Se você não estudou. Não correr risco. Por alguma razão, não correr risco, exatamente. O senhor saberia dizer se, por exemplo, os contratos objeto dessa denúncia, a OH, DT, o GH e o DA da Renest, houve essas propostas? Houve. Isso já ainda aqui, né? Isso houve. O senhor mencionou que houve, nesse caso da Renest, uma definição de 72 milhões de reais na partida, de vantagem ilícita. Depois teve os 37. O senhor mencionou que ficou encarregada a OS da metade do valor e a Odebrecht da outra metade.
A minha questão o senhor sabia, foi discutido no seio do consórcio essa destinação da Odebrecht também? O senhor tinha Olha, conhecimento? da Odebrecht, o que ficou estabelecido é que tinha casa 1, casa 2, que seriam os agentes da área de serviços, os agentes da área de abastecimento. E tinha uma parte também para agentes políticos. Eu me lembro bem disso. Ok. Então a OAS, nesse caso das obras da Renest, ficou mais encarregada com o componente político. Agente político. Certo. Nós não pagamos um centavo para a gente da Petrobras nesse contrato. Assim, diretamente. Indiretamente, sim, né? Assim como no primeiro da Repasse. Nós tínhamos 24% de um consórcio que destinou 54 milhões. 24% de 54 milhões dá 13 milhões. Então, indiretamente... Os senhores tinham conhecimento. Não para quem nem quanto ia, mas arcamos com o nosso percentual na nossa proposta. Com relação a essa interface entre as diretorias da Petrobras de abastecimento e serviços e grupos políticos, o senhor sabia como funcionava essa questão? Foi falado já no curso da instrução sobre apadrinhamentos políticos? O que era conhecido desde 2006, 2007, é que Renato Duque era indicado pelo PT, Pedro Barusco também, Renato Duque, Paulo Roberto pelo PP. E falava-se também que na área internacional era o PMDB. Isso é o que se ouvia na época e foi fato, né? Uhum. Ao longo do tempo se constatou que realmente funcionava assim. Uhum. Especificamente no contrato do Compar, o senhor disse que não teve contato direto com os funcionários da Petrobras. Não. Certo. Essa interface com os funcionários da Petrobras era feita por quem? Pelo líder do consórcio, Odebrecht. E Especificamente. certamente Ricardo Pessoa, porque ele tinha uma influência grande, embora tivesse 25% do consórcio. Ricardo foi presidente da ABM. Então ele tinha uma interação, eu não posso afirmar, mas certamente porque se ele teve um fio de liderança, a UTC teve um fio de liderança. Se a UTC tinha um fio de liderança com 25%, e nós tínhamos 24% e não tivemos nenhum fio de liderança, alguma está claro que também tinha, agora eu não posso afirmar. Agora o líder do consórcio eu não tenho dúvida. Que não teve dúvida de quê? Não tenho dúvida que a ligação com os agentes da Petrobras era do líder do consórcio. Que era a Odebrecht representada por quem? No caso, os representantes lá eram Márcio Faria e Rogério Araújo, né? Os representantes da Odebrecht nessa área. Perfeito. Tá ótimo, senhor Agenor. Uma outra questão aqui, senhor Agenor, já encerrando os questionamentos do Ministério Público. O senhor mencionou dessa viagem em que foi comentado ao senhor pelo Léo Pinheiro uma compensação de propinas oferecidas em decorrência de contratos da Petrobras com pacotes que interessavam ao Partido dos Trabalhadores. O senhor saberia dizer se isso partiu de uma obra específica da Petrobras ou se isso era de um conjunto de obras da Petrobras? Olha, esse caixa único da Petrobras era administrado por Léo. Por quê? Porque tinha obras da Petrobras e tinha obras de outras diretorias. Então ele administrava. Agora, ele me disse que quando fez esse acordo, tinha também obras da Petrobras e essas outras obras, que eu não sei quais são. Uhum. Em 2014, nós estávamos ainda executando a Renest. Então, certamente, alguma coisa da Renest tinha. Embora eu já estivesse há 6 meses fora da área de petróleo e gás, né? Porque eu saí no dia 14 de fevereiro de 2014 para a área internacional. Uhum. Só um último questionamento. Esse percentual referência de vantagens indevidas, ele se dava sob o contrato principal e também aditivos? Olha, o que eu sei é que, no caso da Repar, inicialmente o valor somado não era 54 milhões, era um valor menor. O que Márcio me Faria sempre me dizia é o seguinte: eu acertei um valor absoluto, mas a experiência mostra nesses 2 contratos
que houve aditivos nesses FIIs de liderança que foram para atender esses aditivos. Não tenho dúvida disso. Inclusive, o senhor João Vacari muitas vezes me procurava querendo tratar de aditivos da RNEST. O que eu dizia sempre para ele é o seguinte, falo, olha, o que me foi passado é que os valores foram estabelecidos e qualquer valor além disso aí tem que ser tratado com o líder, não sou eu que decido. Aproveitando essa questão, o João Vacari tinha conhecimento dos aditivos específicos das obras que a OAS participava? Ele tinha relação nos aditivos. Como ele obtia, ele tinha relação nos aditivos. Porque muitas vezes chegava e eu informava. Isso de alguns contratos, eu não sei se ele tinha de todos. De alguns outros, de um outro contrato, quem apresentou para ele fui eu. Eu apresentei, mas não faz parte dessa... Nesse caso específico, ele apresentou da RNEST, nesse caso específico... Nesse caso, ele algumas vezes, em alguns encontros que teve comigo na própria sede da OAS, na Praia do Botafogo, Rio de Janeiro, 440, ele muitas vezes esteve lá e abordava esse assunto. Eu falo, olha, não é comigo, tem um líder do consórcio que é quem decide, não adianta eu tratar desse assunto com você. Alguma vez nessas conversas ele citou Renato Duque, falou sobre algo? Olha, ele andava muito com Renato Duque em outras situações que não são desse processo. Eu tive encontros com ele e com Renato Duque. Os três juntos? Os três, em algumas situações até mais outras pessoas. Não é o caso desse... Nessas reuniões se discutiu vantagens indevidas aqui de contratos da Petrobras? Desses dois contratos, não. Mas eram contratos da Petrobras ou outros? Eram contratos... Excelência, pela ordem, para não perdermos a objetividade, já que ele mesmo disse que não faz parte do processo, A relação não sei... entre Renato Duque e só João tô Vacari. tratando de definir isso aí. Tá. Mas acho que eu já tinha feito essa pergunta. Perfeito. Sem de acusação, tem perguntas? Os defensores dos demais acusados têm perguntas? Sem perguntas. Tenho algumas perguntas. Boa tarde, senhor Genoa. Doutor Cristiano. O senhor ouviu as considerações que eu fiz inicialmente sobre essa questão da negociação de delação premiada. Eu gostaria de saber se o senhor já disse aqui que foi preso no âmbito da Operação Lava Jato. Em que data que ocorreu essa prisão? 14 de novembro de 2014. Certo. E o senhor ficou preso até que data? Olha, eu fiquei preso 5 meses e meio, em regime fechado, por uma decisão do Supremo. Eu fiquei, e por uma decisão do juiz Sérgio Moro, eu fiquei mais quase 4 meses, tornozeleira eletrônica, em minha residência. E hoje eu cumpro medidas cautelares determinadas pela Justiça. E o senhor já foi condenado pela Justiça ou ainda responde o processo sem condenação? Eu respondo alguns processos aqui com o juiz Sérgio Moro. Eu tenho mais outros processos. Mas o senhor já foi condenado a alguma pena? Eu fui condenado pelo juiz Sérgio Moro. E o senhor se recorda da quantidade de pena que foi aplicada? 16 anos e 4 meses. E houve alguma reforma, um aumento da pena pelo Tribunal Regional? Isso está em discussão no TRF. Certo. Eu tenho aqui uma decisão do TRF-4, numa apelação criminal, na qual, que foi proferida no dia 28 de novembro de 2016, na qual o tribunal aplicou ao senhor uma pena de 23 anos e 3 meses de reclusão. O senhor se recorda dessa pena? Isso ainda não está concluído, mas Certo. essa está correto. Perfeito. Essa já foi, inclusive, reconhecido aqui pelo Ministério Público, que o senhor está num processo de delação premiada, numa negociação. O senhor pode me dizer em que fase está essa negociação? Olha, jamais eu estive com qualquer procurador e os meus advogados aqui estão conversando. Então, o que eu estou revelando, não é revelando, o meu depoimento aqui hoje, ele, a princípio,
eu não tenho nenhum benefício definido até agora em relação ao que eu estou falando. Zero de benefício até agora. Desconheço agora. Os meus advogados estão conversando. Isso é uma decisão minha e uma decisão dos meus advogados. Certo, mas já existe uma proposta, então, de Não, não benefício. existe proposta nenhuma. O senhor está Zero, negociando eu delação desconheço, sem zero de benefício. proposta, pelo menos até o momento que eu entrei aqui, agora, os meus advogados, conversando com eles, proposta não existe. Existem conversas. Correto. Desde o último dia 3 deste mês de maio até a presente data, o senhor sabe se houve alguma nova reunião sobre esse processo de delação premiada? Olha, Desculpa, 3 de maio? Ontem? Não. 3 de maio ontem. Na verdade, desculpa. De ontem para cá, eu afirmo ao senhor que não. Certo. Nos últimos 15 dias. É possível que tenha tido. É possível. E isso vai se continuar conversando. Certo. Com relação a esse triplex do Guarujá, o senhor tem algum conhecimento de que tenha sido lavrada alguma escritura do apartamento em favor do ex-presidente Lula ou de algum dos seus familiares? Doutor Cristiano, eu sou analfabeto em matéria de lavratura, de escrituras, a área imobiliária. Eu não sei se eu adquirisse uma unidade imobiliária hoje, eu teria que ter apoio de advogados, porque eu desconheço totalmente. Eu nunca atuei, não sei como funciona. Certo. O senhor sabe se houve a entrega das chaves desse apartamento? Doutor, aí eu vou desconheço. estar essas perguntas prejudicados, porque eu já indaguei ele se ele tinha conhecimento sobre esses Desconheço fatos. totalmente Detalhes, os ele fatos afirmou que não. relativos ao triplex. Eu ouvi atentamente o detalhamento, eu só estou fazendo uma pergunta Doutor, absolutamente prejudicado, legítima. doutor. Tô prejudicado as perguntas, só um pouquinho. Não faz sentido ficar perguntando detalhes se ele falou que já não conhece. Então eu parto da premissa, enfim, de que está bem entendido por Vossa Excelência essa questão. O senhor se recorda se a OAS emitiu bonds na Áustria? Foge totalmente ao meu nível de competência ter esse tipo de informação. O senhor sabe se a OAS passava por processos de auditoria? Desconheço totalmente, porque a minha área de atuação até o dia 14 de fevereiro era totalmente diferente desse nível de detalhe. Sem mais perguntas. Outros defensores têm indagações? Sem perguntas. O defensor do próprio acusado tem alguma questão, doutor? Sim, bem. Doutor, se de repente quiser sentar aqui, fica mais Tá bem. simples para... a gente vai interromper o áudio.